Ao que nos parece, parece que o ano que nós estamos vivendo está terminando muito rápido. Eu tinha um propósito de trazer uma série de mensagens sobre esse título, Ser Cristão Sem Ser Religioso, e o tempo está ficando curto, mas eu creio que vai dar para a gente chegar lá, viu? Então, hoje nós temos mais uma dessas mensagens, cujo título será A Única Lei Necessária, a Lei do Amor. A única lei necessária, a lei do amor. E o nosso texto hoje é Romanos capítulo 13. No último episódio que nós falamos sobre esse assunto, nós tivemos o capítulo 12, que traz espécie de uma guinada naquilo que Paulo vem dizendo até o capítulo 11. O capítulo 12 ele dá uma outra direção, outra ênfase, um outro enfoque. E o 13 continua, portanto, nessa caminhada aí, né? Ele fala aqui sobre submissão às autoridades. Ele vai dizer, nesses primeiros 10 versículos, o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade que está se colocando contra o que Deus instituiu, e aquele que se assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do mal? Livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicados a esse trabalho. Deem a cada um o que é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. De 1 a 10, desse capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. A única lei necessária é a lei do amor. Pois é. Esse é o tema dessa carta. Outra vez esse tema aparece e nos alcança aqui. Mas é uma estranha combinação que nós vemos aqui. Governo, autoridades e amor no meio disso. Como é que funciona isso aí? O que o amor tem a ver com pagamento de impostos? O que tem a ver com dirigir na contramão? O que tem a ver com velocidade acima da permitida? Tem alguma coisa a ver com amor? Certamente tem tudo a ver. Tudo. Tudo a ver. E é isso que nós vamos descobrir nesses próximos minutos juntos aqui. Uma coisa fica muito clara desde já. O apóstolo Paulo não está trazendo esse assunto simplesmente para completar uma página do que ele está escrevendo. Uma página ou uma coluna. O Emerson tem aí uma foto do que Paulo escrevia naquele tempo, pode ser projetado? Se puder, a gente vê aqui, para ter uma ideia. Olha aí, era mais ou menos assim o que Paulo usava para escrever. Ou era pergaminho ou era papiro. Pergaminho seria de pele de animais, e papiro é de uma planta que faziam lá para poder escrever nessa situação. E faziam esses rolos, né? Então, por isso quando as cartas de Paulo começam, ele já começa se identificando no início. Né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por causa desse processo. Hoje, geralmente, nós vemos lá no fim da carta, no fim do escrito, quem é que escreveu, né? Porque no início a gente nem percebe quem foi, né? Mas está lá no finzinho. No caso, não. Ele tinha que fazer isso porque quando abria o rolo, tinha que saber de quem vem a carta.
Não precisava ir até o final, né? Dependendo do tamanho do rolo da carta. Né? Então, Paulo escreve um negócio desse aí. Era a forma dele digitar na época. Né? Hoje, às vezes nem digita, vai falando e a máquina vai escrevendo. Né? Pois é, então esse era o tipo. Quando Jesus aparece lá em Nazaré, na sinagoga, e faz aquela visita, então ele recebe lá o livro para ser lido aquela manhã na sinagoga, aquela sábado de manhã lá. Então foi-lhe entregue o rolo, o livro, no caso o rolo, né? Ele descobre lá o texto que li lá da profecia de Isaías, né? Que ele acaba lendo e diz assim, hoje se cumpriu essa profecia aqui, né? Então uma coisa parecida com essa aqui que lhe deram lá na Galiléia, lá em Nazaré, naquela visita à sinagoga de Jesus que os evangelhos falam. Então, o propósito de Paulo não é preencher mais uma coluna do que ele está escrevendo. Não é esse o propósito dele. Eventualmente estivesse ali sobrando, então vamos acrescentar esse assunto. Não. No capítulo anterior, como diz o capítulo 4, nós vimos que Paulo mostra como devemos levar a nossa vida cristã aqui no mundo. Como deve ser a nossa conduta nas mais diferentes situações e circunstâncias, relacionamentos e ambientes. Ele fala do reduto do lar, fala da vida em família, fala nos contatos diversos e nos encontros diários que mantemos com familiares ou outras pessoas. Está lá no capítulo 12. Nós vemos essas colocações de Paulo lá. Já nesse capítulo de hoje, de 13, ele introduz esse assunto um tanto quanto amargo e indigesto. Pelo menos é o que nos parece à primeira vista, quando ele fala de governo, fala de autoridades, fala de deveres civis. Que assunto estranho para uma carta que visa orientar os cristãos quanto à sua conduta neste mundo. O que isso tem a ver com vida cristã? Certamente tem tudo a ver. Certamente tem tudo a ver. Onde quer que haja pessoas, onde quer que haja seres humanos, há sempre algum tipo de governo. Sempre alguém lidera. Sempre algum tipo de liderança. Sempre. E Paulo, logo de início, deixa uma questão muito clara, de forma muito cristalina no que ele diz aqui. Todos os governos ou todos os governantes que se encontram no poder estão lá porque Deus permitiu. Eu quero repetir isso aí. Todos os governantes, os governos governantes que se encontram no poder estão onde estão porque Deus permitiu. Trazendo para um português mais claro e transparente, isso pode ser dito assim: todos os governos, o que inclui as ditaduras cruéis e déspotas que existiram e que ainda existem no mundo, são parte do plano da vontade permissiva de Deus. É assim que eu entendo. Deus permite que tais coisas ou tais tipos de governo existam, porque certamente lá no fundo tem um projeto para isso, ou em favor disso. Quando Paulo escreveu a carta aos cristãos de Roma, as mais diversas terríveis perseguições e martírios impostos aos cristãos no primeiro século ainda estavam por vir. Estavam, na verdade, próximos. A carta aos Romanos, ela data de 57 ou 58 depois de Cristo, aproximadamente. No ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero precisava de um bode expiatório para explicar o terrível incêndio que destruiu grande parte da cidade de Roma. E Nero não pensou duas vezes. Os culpados são os cristãos. Colocou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, que professavam e adoravam outro Deus e não o Deus César, Deus imperador, que todo mundo tinha como Deus, né? Menos os cristãos, que não seguiam nessa linha. Nero, sem grande esforço, colocou a culpa nos cristãos. A culpa de tudo de ruim que estava acontecendo, principalmente o incêndio da capital do império, os culpados, segundo Nero, são os cristãos. Disse que Nero desejava que Roma fosse totalmente destruída,
queimada pelo fogo para ele poder reconstruí-la a seu belo prazer e modo, né? Mas isso também está só nas entrelinhas. Ele reconstruía. A lenda é de que Nero, enquanto o fogo está queimando, veja aí a lira, ele está tocando um instrumento que nós pouco conhecemos. O lira que nós conhecemos é o presidente do Congresso, lá dos advogados, dos deputados em Brasília. Mas esse é um instrumento chamado lira. E diz que enquanto o incêndio está correndo solto lá, Nero está tocando lira. Podia ser chamado para o mês da música aqui, quem sabe, né? Tocar uma lira aqui. Então, veja bem, o incêndio está sendo devastador na cidade de Roma e o imperador tocando lira. Maravilha, né? Tem uma música do Zé Ramalho, chamada Canção Agalopada, que dá mais ou menos uma ideia do que estaria acontecendo aí, né? Depois vocês dão uma pesquisada lá e ouçam essa música, né? Zé Ramalho, Canção Agalopada, né? Mas que ilustra essa dantesca situação que estava vivendo em Roma, com o imperador piromaníaco tocando sua lira em meio ao caos. Não dá para entender, não. Nero governou o Império Romano por 14 anos, de 54 a 68 depois de Cristo. O incêndio ocorreu nos dias 18 e 19 de julho de 64, portanto, dentro do período em que Nero foi imperador, né? Portanto, ligado ao episódio do incêndio de Roma, nós temos a morte de Pedro, crucificado, sabe como? De cabeça para baixo. Pedro não quis ser crucificado como Cristo foi crucificado, por isso que ele pediu para que fosse invertido. Ele disse que eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Por essa questão, segundo consta, foi um pedido dele. Já que vão me crucificar, então invertam a posição da cruz. Foi sob ordem de Nero. Ainda sob ordem de Nero, mas não nesse período, não ligado ao incêndio de Roma, Paulo foi decapitado. Também sob o comando de Nero, desse maravilhoso tocador de lira, né, que toca lira enquanto o incêndio da capital do império está correndo solto. Pois é, então tem tudo isso para ser levado em conta. Então, em ambos os casos, Nero está aí exercendo o seu poder. O Império Romano, ele entrou em vigor no ano 27 a.C. e durou até o ano 476 depois de Cristo, ou seja, num total de 503 anos que vigorou o Império Romano. Quando Nero assumiu, o Império Romano já estava em vigor há 81 anos. Ou seja, já 8 décadas já haviam passado já do Império Romano funcionando e as suas atrocidades acontecendo, e ele está então nesse meio tempo. Paulo, embora sendo judeu da tribo de Benjamim, ele herdara a condição de cidadão romano. Ele é judeu, ele mesmo diz, tanto é que ele era da linha dos fariseus, né? Ele só poderia ser judeu, não seria incluído nesse grupo dos fariseus, mas ele herda de qualquer forma a cidadania romana. Provavelmente, isso é provável que não está escrito na palavra, o pai de Paulo deve ter sido um judeu que serviu como auxilia. Auxilia era um tipo de soldado ou um tipo de grupo que se organizava e que servia como auxiliar às tropas romanas. O que significa auxiliar? Eram chamadas as tropas auxiliares do exército romano, que vem do latim exatamente, seria o apoio às tropas romanas, que não eram, digamos assim, soldados romanos, mas eles eram ali considerados como compostos por soldados que não tinham cidadania romana. E provavelmente o pai de Paulo tenha sido um auxiliar, e por qualquer situação que ele tivesse feito, ele recebeu a cidadania romana. É o que se pode ter. E talvez tenha sido um fazedor de tendas, tanto que Paulo também era um fazedor de tendas, ele aprendeu também essa função. Ou fabricante de botas de couro, ou então ainda fabricante de cobertores de couro, que serviam para as tropas
romanas. Esses grupos chamados auxilia faziam esse tipo de trabalho. Eram soldados não cidadãos romanos, mas judeus e outros também que eram sido conquistados, que estavam então por isso. Então esses utensílios eram usados pelas tropas romanas, e certamente, como já disse, o pai de Paulo, cujo nome eu não sei, ele obteve a cidadania romana por algum serviço especial que prestou a essas tropas. Portanto, Paulo provém de uma família que goza dos seus direitos plenamente de dupla cidadania. Ele tanto é judeu, como também é romano. E quando ele foi açoitado lá em Filipos, no dia seguinte, ele fala lá para o rapaz lá que cuidava do cárcere, quer dizer, as autoridades mandaram soltá-lo, ele disse, como é que é esse negócio aí? Como é que um cidadão romano é açoitado sem ser primeiro julgado? Aí o pessoal tremeu na base, né? Não sabiam que ele era romano. Ele disse, não, a minha carteirinha está aqui, ó. Como é que vocês me dão uma chicotada aqui sem ter sido julgado, sem ter sido condenado para receber esses açoites? Paulo não era fácil, não. Mas ele conhecia todos os seus direitos, tanto como judeu como cidadão romano, que ele herdou, ele conseguiu por qualquer razão. Por isso Paulo tinha alguns motivos para incluir algumas poucas palavras de conselho sobre a cidadania para esse grupo lá a quem ele escreve. Em primeiro lugar, Paulo não queria que a igreja se tornasse o que a nação judaica já era. Ele não queria que os cristãos fossem considerados rebeldes, como os judeus eram considerados, que se rebelavam contra qualquer coisa que vinha dos romanos. A Palestina era provavelmente a maior e mais forte dor de cabeça das lideranças romanas, por causa da sua situação. O Império Romano provavelmente não havia judeu algum que estivesse satisfeito com o que o Império Romano fazia. E eles se rebelavam. Havia, inclusive, aquele grupo fanático dos chamados zelotes. E lemos nos evangelhos que um cidadão chamado Simão, o zelote, que era um dos discípulos de Jesus. Às vezes é chamado de cananeu, e os termos cananeu e zelote têm a mesma origem do aramaico e significam a mesma coisa, qual seja zeloso. Esse é o grupo super zeloso digamos assim, pelo judaísmo, né? E que eles ficavam por conta. Eles não queriam de forma nenhuma que Roma continuasse fazendo o que fazia. Eles não somente degolavam romanos, quando tinham oportunidade, como também queimavam suas plantações e suas casas, por causa do seu zelo pela nação judaica. Paulo não desejava de forma alguma que a igreja de Cristo viesse a ser identificada com esse tipo de insurreição que os judeus promoviam, pois isso estaria totalmente contrário à fé e à ética cristã. E essa talvez tenha sido seu grande intento nessa capítulo 13, quando ele escreve que é preciso tomar conta, ter cuidado de obedecer a certas coisas. Em segundo lugar, ele tinha outros motivos quanto à obediência aos poderes civis. E esses ensinos foram aplicáveis naqueles dias como são aplicáveis nos dias atuais. Como, por exemplo, Paulo sabia que ninguém pode dissociar-se por completo da comunidade na qual vive. Pensemos em Paripe, já que estamos em Paripe. Tem como viver em Paripe sem que nada do que está ao redor existisse? Fica meio difícil. Sem um mercado, sem um transporte público, sem água, saneamento de água, etc, sem energia. Como é que dar para viver aqui sem que isso acontecesse, sem que isso tenha alguém, digamos assim, patrocinando? Então, ele sabia que ninguém pode dissociar-se por completo da comunidade na qual vive. Segundo, o indivíduo tem deveres para com os pais, aliás, para com o país, assim como tem deveres para com a igreja, da qual faz parte. Ainda que não concorde na totalidade com o que os líderes ou os governantes fazem ou pretendem fazer.
certo, mas eu tenho o dever de me sujeitar ou de andar na linha. Sem a organização e a proteção do Estado, seríamos forçados a viver segundo a lei da selva, submetendo-nos à lei dos mais fortes e geralmente dos mais maus, dos piores. Portanto, tem alguns critérios que Paulo tem em mente aí. Além disso, o Estado ou o governo provê serviços e vantagens que nós, na individualidade, não teríamos como prover. Pelo menos não teríamos facilidade, teríamos talvez muito ou enorme dificuldade em alcançá-los. Vejamos alguns exemplos nesse sentido. Abastecimento de água potável para uma comunidade. Bom, deixa o resto de Salvador para lá, pega só o bairro de Paripe, né? Como é que seria o povo desse bairro de Paripe viver se não tivesse fornecimento de água potável? Serviço de saneamento. Dá para imaginar? Eu acho que não. Tribunais para registros mais diversos. Escolas e faculdades. São alguns exemplos apenas. Então a gente vai precisar desses serviços. Então, nem tudo está livre para receber, aliás, nem todo mundo está livre para receber tudo do Estado e não contribuir em forma de cooperação e de lealdade para com o Estado. Mas talvez o motivo principal que o apóstolo tem em mente para aconselhar o apoio ao governo romano era porque Paulo tinha em mente usar o Império Romano, ou usar, digamos assim, a força do Império Romano para a divulgação do Evangelho, para levar a mensagem. O Império Romano como instrumento das mãos de Deus, esse talvez seja no pano de fundo que Paulo tem em mente. O Império Romano funcionaria como uma espécie de tampa sobre uma situação que de outra forma seria desesperadoramente explosiva. Porque o Império Romano está naqueles tempos sofrendo pressão de muitos lados. Porque as suas conquistas, a sua expansão, estava trazendo também muita preocupação com outros povos ao redor. E nem todo mundo estava com muita tranquilidade e paz. As oposições ao Império Romano haviam e não eram poucas. E Paulo acreditava que poderia usar essa chamada Pax Romana, ou a paz romana imposta pelas armas que prevaleciam no seu tempo. Paz imposta pelas armas. Ele esperava poder usar a situação com proveito para a expansão do Evangelho. Paulo tinha vontade de pregar o Evangelho na Espanha, por exemplo. Talvez ele estivesse, na sua forma de ver, a igreja de Roma como um trampolim, como possibilidade para chegar à Espanha, tornando essa sua ideia uma possibilidade através desse caminho. Enquanto houvesse paz, ainda que imposta pela rigidez das armas, e não raro imposta com requintes de crueldade, mas havia, de certa forma, uma segurança para que pudesse haver essa expansão, ele via nessa situação uma oportunidade para divulgar o Evangelho. Se o imperador ou o seu staff mais próximo sabia disso ou não, não temos como saber, não temos como afirmar. Mas provavelmente na mente de Paulo está essa situação. Vamos aproveitar essa situação que aí está, essa paz imposta pelas armas, e como disse muitas vezes com requintes de crueldade, e que nos permite levar o Evangelho para frente. Esse talvez tivesse na mente dele. Aparentemente Roma, ou seja, o Império Romano, estava ajudando a realizar e a expandir o seu trabalho missionário. Por essa razão, o cristão prudente e sincero se esforçaria em ajudar o Estado em vez de criar embaraços. Esse é o pano de fundo que tem aqui. Paulo não está dizendo que ele está feliz da vida com o que o Império Romano está fazendo, mas, por outro lado, ele está querendo aproveitar essa oportunidade para manter a coisa em ordem, para que a igreja não se tornasse o que o judaísmo estava fazendo. O judaísmo estava radicalmente contra, e através desse grupo, principalmente os zelotes, fazendo com que
houvesse realmente repreensão severa em cima deles, ele não quer que a igreja siga o mesmo caminho. Então, ande em paz, em segurança, porque com isso você vai expandindo a mensagem do Evangelho. É o que está na mente de Paulo, no meu modo de ver. Obedecer às leis da terra, respeitar a política e colaborar com ela, não tem nada de mais, afinal, se eu sou inocente, por que ficaria preocupado quando, por exemplo, o policial se aproxima? Se eu não tenho o que temer. Hã? Mas, se eu passei o sinal vermelho, aí a coisa é diferente, né? Ou se a velocidade daquela faixa, daquela pista ali é 60 e eu andei a 90, eu estou fora da lei. Aí certamente eu terei que me preocupar. Mas se não tem nada disso, qual é o problema se eu estou vendo o policial chegando na minha direção? Nenhum. Não tenho que temer nada. Então, obedecer à lei para evitar a punição, e também porque é isso que eu devo fazer. Evita a punição, mas é esse o meu dever, obediente à lei. Pagar os impostos e taxas e obedecer aos que exercem autoridade também é meu dever. Nesses primeiros versículos, ele vai falar sobre isso, sobre essa questão dessas autoridades, primeiros 7 versículos que eu não vou tornar a ler aqui agora. Já no versículo 8, observa-se uma das típicas manobras do raciocínio do apóstolo Paulo, quando ele passa rapidamente de uma situação para outra. Se não, veja aí, no versículo 8, quando ele diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Até o versículo 7, ele havia falado sobre a submissão às autoridades e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. No versículo 8 a 10, então, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, etc, etc. Né? E no versículo 10, então, porque o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Essa guinada que ele faz aí, esse salto curioso, né? Que ele sai de um assunto, vem para esse outro, né? Essas coisas prosaicas e corriqueiras que o apóstolo Paulo gosta de fazer nos seus escritos, né? Quando ele fala, primeiramente, da polícia, dos impostos, dos governantes, a honra prestada a esses, ele salta para a dívida do amor mútuo. Amem-se uns aos outros. O que será que ele quer dizer com isso? Simplesmente mais ou menos assim. Pague suas dívidas. O dinheiro que você deve ao dono do armazém na esquina, ao mercadinho, loja do shopping, saldo negativo no banco. Vai acertando essas coisas. Coloque em dia. Coopere com a autoridade onde quer que ela esteja. Nos corredores da escola, nas ruas, no local de trabalho. Não seja um empecilho, coopere. Lubrifique assim as rodas da justiça social. Mantenha a sociedade em funcionamento tão suavemente e sem ruídos quanto possível. Não seja você motivo de arruaça na rua por mau comportamento. Não ofenda nem viole os direitos alheios. Mas se você realmente deseja motivação e poder para ser um bom cidadão, jamais pare de pagar a sua dívida de amor a todos os seres humanos. Sobretudo. E o que significa essa tal dívida de amor? Ou essa tal lei do amor que Paulo está trazendo à tona? Cristo ensinou a respeito disso. Logo depois que ele disse amar a Deus sobre todas as coisas, ele disse ame o teu próximo como a ti mesmo. Alguns até extrapolam, amam o próximo mais do que a si mesmo. Jesus disse como a ti mesmo, não mais. Essa é a receita. Guarde esse mandamento. Essa lei guardada, observada, ela automaticamente fará com que os demais mandamentos sejam cumpridos.
ela nos impulsiona a cumprir todos os demais, se esta for cumprida. Se observarmos as leis civis, elas não serão problema se observarmos a lei do amor. Nós não vamos deixar de cumprir as leis civis. Se as observarmos, nós não estaremos gerando protestos nas ruas ou nas praças, porque a lei do amor nos constrange a ficar fora disso. As leis civis são apenas diretrizes para nos ajudar a alcançar nosso objetivo. Amar o próximo como a nós mesmos. E dessa forma, todas as exigências do Criador serão cumpridas. O que Paulo diz em Romanos 13 é que, enquanto cristãos, temos uma responsabilidade específica, bem como uma vantagem definida na área da cidadania. As primeiras perguntas do cidadão cristão não devem ser, por exemplo, duas perguntas, que são: quais são os meus direitos? E a segunda: estou sendo tratado justamente ou com justiça? São talvez perguntas que fluam logo e venham logo à nossa mente. Mas essas não devem ser as nossas primeiras perguntas. A nossa primeira pergunta, e antes de mais nada, qualquer tudo, deve ser: estou eu vivendo a lei do amor? Se nos preocuparmos com o aspecto positivo do amor, ou seja, se estivermos preocupados em como fazer e o que fazer no nosso dia a dia, no nosso caminhar, cumprindo esse mandamento, então nós vamos evitar as complicações das listas enormes do não faça isso, não faça aquilo, não proceda assim, não haja dessa maneira. Lista que se torna necessária para assegurar justiça a todos. A obediência à lei do amor traz uma luz totalmente diferente e muito mais clara sobre a boa cidadania. Se a lei do amor for cumprida, essas coisas não trazem dificuldade. Nós obedecemos às normas e às leis, não porque desejamos, antes de tudo, evitar problemas, mas porque estamos interessados no bem comum. Em nossa retina deve estar o outro. Eu não posso olhar só para mim mesmo. Eu preciso ver o meu próximo. Amem-se uns aos outros, a mutualidade. E aí Paulo diz, cumprindo essa lei, as outras automaticamente já estão cumpridas, serão cumpridas também e com facilidade. Não obedecemos às leis do trânsito para evitar o tribunal ou a prisão, mas porque respeitamos a vida e a propriedade alheia e assim por diante. Que é diferente. As implicações da lei do amor são intermináveis. O cristão que se propõe a obedecer de coração à lei do amor não trapaceia, não engana, não furta, não mente, não mata seus inimigos ou os deixa aleijados. Ao contrário, esforça-se para transformá-los em seus amigos. Aí me veio uma ideia aqui que talvez pudesse servir de exemplo. Como é que se vai esforçar para fazer um amigo seu? A prática talvez pudesse ser: um torcedor do Bahia convenceu um torcedor do Vitória a mudar de lado, né? Se conseguir fazer isso tranquilamente, então isso já é um aprendizado, né? E essa questão de torcida, aí vai um outro exemplo aqui. Os irmãos podem aprender comigo e com Gabriel. A gente está assim, ó, ligadinho, né? Ele é torcedor doente do Vitória. E ele sabe que eu sou tricolor, né? Eu sou tricolor. Grêmio primeiro, depois os outros tricolores por aí, né? Mas sou Bahia, sou Vitória, sou São Paulo, sou Fluminense, desde que não jogue contra o Grêmio, né? Então eu não me preocupo em saber qual foi o resultado do jogo do Grêmio. Gabriel chega e já me disse.
Mas ele não diz assim com a cara de gozação. Diz, o Grêmio perdeu, não foi? Não, que de vez em quando o Grêmio perde. É meio difícil, mas de vez em quando. Mas Gabriel vem com a tranquilidade assim. Ganhou, não foi? Ganhou, foi. Aí eu converso com ele nesse sentido. Eu sei que ele é doente de Vitória, mas eu não tiro, não descasco ele não, deixa na dele. Né? Então nós temos um relacionamento tranquilo. Então talvez esse tipo de relacionamento, em vez de trazer dificuldade com a outra pessoa em outras áreas, eu estou aqui citando futebol, mas é questão do momento, seja em vez de tornar o outro um inimigo, trazer ele para dentro, para perto. Fazer com que essa situação se resolva de ontem. Não mate os inimigos, não os deixe aleijados, esforce para torná-los amigos. E o caminho para a evangelização vai estar aberto, sem dúvida nenhuma. Então, o cristão que vive pela lei do amor, não olha para a autoridade e se sente ameaçado por ela. Não. Nem vê as imperfeições ou mesmo os erros grosseiros dos governantes para alimentar a revolta ou para iniciar um procedimento subversivo, a exemplo dos zelotes, do tempo de Paulo, lá com os judeus no Império Romano, lá no primeiro século. O cristão não é mero espectador da sociedade na qual está inserido. Ele participa da sociedade. Participa da sociedade. Deve participar da sociedade. Realmente, se de fato ele deve estar nessa batalha, ser um soldado, para que a sociedade na qual estamos vivendo seja uma sociedade melhor. Deixa eu fazer uma pergunta bem sincera aqui, mas necessária. Se hoje for a nossa última reunião aqui, amanhã nós não estamos mais na Castro Alves 228. A sociedade vai sentir nossa falta? O restante da rua vai sentir nossa falta? O mesmo se aplica à rua onde eu moro, o bairro onde eu moro. Como é que está sendo a influência que nós estamos exercendo na sociedade na qual vivemos? E que pode e deve se estender às raias governamentais. Eles precisam sentir essa diferença. Ali há um grupo sincero e sério, que leva a sua vida a sério e com decência e ordem. Essa é a preocupação de Paulo aqui nesse capítulo. Não promovam desordem, como, por exemplo, o judaísmo promovia. E Paulo sabe disso. E sabe muito bem. E os principais deles eram os zelotes, mas não havia judeu que estivesse satisfeito com o Império Romano. Paulo disse, olha, a coisa não está boa não, mas vamos manter essa situação em paz enquanto nós vamos promover a expansão do Evangelho. Enquanto essa paz persiste. Paz imposta pelas armas. Mas, de qualquer forma, havia uma espécie de paz que ali estava para se locomover. Certamente há outros motivos aqui, né? Uma cidadania saudável e aprovada por Deus. Mas a conclusão desse capítulo, que eu quero ler aqui, dos versículos 11 em diante, que é muito importante, que falam por si mesmo. A conclusão do capítulo diz o seguinte: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase chegando, o dia logo vem. Aliás, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação,
não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ele encerra esse capítulo dessa maneira. Como disse, esses versículos finais, eles nem precisam de comentário, falam por si só. É isso que Paulo está com interesse que o povo a quem ele escreve, os cristãos que estão lá na cidade de Roma, distante de onde ele estava, mas lá está o império, lá está, digamos assim, a fonte do poder. Mesmo assim, ele diz, olha, é preciso que nós mantenhamos essa situação dessa maneira para podermos avançar. Então, eu tenho certeza absoluta que ao longo do tempo em que nós vivemos enquanto cidadãos, nós não tivemos, digamos assim, uma perfeita harmonia de pensamento com o que as autoridades têm praticado. Não tem sido como nós gostaríamos que fosse. Mas nós não temos condições de mudar essa situação. O que nós precisamos fazer é entender o que Paulo diz assim, que apesar de tudo, viver dentro daquilo que é possível para levar o Evangelho até a outras pessoas. Se a situação na qual nós vivemos não é de acordo com o que nós gostaríamos que fosse, não nos cabe nos tornarmos rebeldes por causa disso. Porque a situação que Roma estava impondo naquele tempo não era nada fácil. Tanto é que, como disse, logo depois, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Mais adiante um pouco, Paulo é decapitado. E assim tantos outros que morreram também. Dos 12 apóstolos de Jesus, somente João morreu de velhice. Os outros todos foram martirizados. Esse é o início da obra do Evangelho de Cristo, da igreja, do seu caminho. E eu acho que nós não somos melhores que eles. Então, vamos fazer a nossa parte. Que a lei do amor seja essa lei que nós estejamos colocando em prática no nosso dia a dia.